Hoje a gente mergulha de cabeça numa das narrativas mais violentas e, sinceramente, mais complexas da Bíblia. Gênesis 34 não é uma historinha simples de crime e castigo, não. É um estudo de caso fascinante sobre lei, honra e o choque de culturas lá na Idade do Bronze. Vamos desvendar isso juntos. Sedução, engano, massacre. Essas três palavras, elas são os pilares de uma tragédia que expõe as tensões brutais de um mundo antigo. Um mundo onde a honra de uma família podia valer muito mais do que a paz de uma cidade inteira. Bom, tudo começa com o estopim, né? A violação de Diná, que era a única filha de Jacó, pelo príncipe da cidade de Siquém. E o que vem depois é uma das vinganças mais calculadas e sangrentas de todo o Antigo Testamento. Mas a pergunta que nos guia vai um pouco além dos fatos. Por que isso aconteceu? O que esse evento revela sobre a cultura, as leis, sobre esse verdadeiro choque de civilizações daquela época? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente entender o crime, primeiro precisamos entender o cenário. A gente não está falando de um lugar tranquilo e homogêneo, mas de uma fronteira super tensa entre duas culturas que eram radicalmente diferentes. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, o clã de Jacó, pastores, nômades, vivendo em tendas, cuja riqueza era contada em cabeças de gado, tudo numa estrutura tribal. Do outro lado, o povo de Siquém, uma sociedade urbana, já estabelecida, protegida por muralhas e organizada como uma monarquia. Eram, literalmente, dois universos prestes a colidir. Então, quando a Diná sai para ver as filhas da terra, ela não está só dando um passeio, sabe? Ela está, talvez de forma bem inocente, cruzando essa fronteira cultural e social profundíssima, um passo que teria consequências que ninguém ali podia imaginar. Isso nos leva direto ao coração do problema, ao motor por trás de toda essa violência. Os antigos conceitos de honra, de vergonha e, claro, o status da mulher naquela sociedade. Esse ponto aqui é crucial para a gente entender a reação que veio depois. O que aconteceu com a Dina não foi visto como uma ofensa só contra ela, como indivíduo. Foi visto como um ataque público à honra de toda a família dela, afetando o status e o valor social do clã inteiro. O texto usa uma expressão muito forte, infâmia em Israel. Por quê? Porque ao tomar a Diná antes de qualquer negociação de casamento, o príncipe Siquém basicamente desafiou a autoridade do pai e dos irmãos dela em público. Foi um insulto direto ao poder e à reputação da família. E tem um detalhe aqui que é simplesmente devastador. O silêncio da Diná. Em toda a narrativa, ela não diz uma única palavra, e isso reflete a realidade jurídica dela. Ela era tratada como uma propriedade, cuja honra e destino eram decididos pelos homens da família. A voz dela foi completamente apagada da história. Diante do caos, Siquém tenta uma solução, digamos, legal. Ele oferece o mohar e o matã. Basicamente, ele está tentando usar os mecanismos da época, um dote e presentes, para reparar o dano, legalizar a união e, no fundo, comprar o perdão e a paz. Só que a oferta vai muito, mas muito além. O pai de Siquém propõe uma fusão completa entre os dois povos. Casamentos, comércio, direito de ter terras. Do ponto de vista deles, dos siquemitas, era uma jogada estratégica brilhante para absorver a riqueza e a força do clã de Jacó. No entanto, para os filhos de Jacó, essa proposta era vista de uma forma totalmente diferente. Aceitar aquilo significaria o fim da identidade deles. A dissolução de suas tradições seria ser engolido pela cultura cananeia. Era, na prática, uma ameaça existencial. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Os irmãos de Diná respondem com uma contraproposta, uma armadilha genial e absolutamente impiedosa. O plano deles é chocante. Eles pegam o sinal mais sagrado da aliança deles com Deus, a circuncisão, e transformam numa ferramenta de guerra, uma arma tática quase biológica. O plano se desenrola em 4 passos frios e calculados. Primeiro, eles fingem que aceitam. Segundo, impõem a condição da circuncisão. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, eles esperam o momento de maior vulnerabilidade física. E quarto, atacam. E isso não foi um acaso, não. Não, eles sabiam, era um conhecimento comum na época, que o terceiro dia depois da circuncisão em um adulto era o pico da dor, da febre, da inflamação. Os homens de Siquém estariam totalmente incapacitados de se defender. Uma precisão tática que chega a ser assustadora. A execução do plano é brutal, implacável. Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens.
Mas esse clímax sangrento não é o fim da história. Ele traz consequências imediatas e que vão durar muito tempo. A reação ao massacre revela o conflito central. De um lado, Jacó, o pai, está apavorado com as consequências práticas. Ele teme que os povos vizinhos se unam e exterminem sua família. A preocupação dele é com a sobrevivência. Já os filhos, Simeão e Levi, eles operam com outra lógica, a da honra. Para eles, a violência extrema era a única resposta possível para reparar a desonra. E as consequências disso, nossa, elas ecoaram por gerações. Simeão e Levi são amaldiçoados pelo próprio pai e suas tribos perdem o direito à liderança. A história se torna uma lição poderosa sobre os perigos de se misturar e a necessidade de manter uma identidade separada das nações vizinhas. E o capítulo termina com essa pergunta retórica dos irmãos. É a justificativa final deles, crua e direta. Não há remorso, só a afirmação de que a honra da irmã e, por consequência, do clã exigia essa reparação sangrenta. A questão que fica é, num mundo governado por esses códigos de honra, onde que termina a justiça e onde começa a barbárie?